Na última sexta, tivemos o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, uma doença traiçoeira que atinge mais de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro e que tem como um dos principais sintomas a perda de movimentos. Eu fui conversar com 2 mulheres que conseguiram controlar e conviver com a doença graças à ajuda da atividade física. Imagine você acordar com uma doença sem cura e que pode tirar os seus movimentos de uma hora para outra. É isso que os pacientes diagnosticados com esclerose múltipla sentem todos os dias. Quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa é a negação, né? Você fala, não, tá errado, não pode, não é comigo. Dá aquela deprimida, você realmente assim, fica, não, vou em outro médico. Não, vou em outro médico. Tanto que fui em vários médicos, porque você não quer acreditar, né? Foi um choque, né? Eu era adolescente, eu tinha 16 anos. E eu lembro de acreditar que minha vida não ia pra frente, assim. Porque quando eu recebi o diagnóstico, o médico me falou que eu poderia acordar e não me mexer mais. A doença, que é autoimune e pode ser degenerativa, ataca o sistema nervoso central do nosso organismo, que, para tentar se defender, destrói células que estão saudáveis. E isso pode prejudicar os movimentos de mãos, pernas, pés, o equilíbrio e até a visão. Foi aqui, no tatame, que a Bruna encontrou o remédio para evitar a progressão da doença, melhorar a coordenação e movimentos e também aliviar as tensões e preocupações que a esclerose carrega. Quando eu comecei, eu tinha acabado de sair de um surto, então eu não estava conseguindo movimentar o braço esquerdo, agora já consigo. Então, para coordenação, lateralidade, resposta, ser um pouco mais rápida, porque eu tenho que ficar usando a cabeça o tempo todo, né? E fazendo meu corpo entender que eu tenho esse movimento, que eu não posso parar. Assim como em muitas doenças, a prática de exercícios físicos é uma ótima aliada de quem tem a esclerose múltipla. Estar em movimento ajuda a fortalecer os ossos, melhorar o humor, no controle de peso e contra sintomas como a fadiga e o cansaço. A Bruna convive há 10 anos com a esclerose e buscou o Muay Thai para recuperar parte dos movimentos que perdeu após uma crise. É ótimo, a gente morre, sofre e tal, mas você sai daqui com a sensação de missão cumprida. Desestressa, você não consegue pensar outra coisa, você tem que concentrar no movimento. Quando não vem, faz falta. Na hora que a gente reclama, mas depois a gente sente falta. Porque hoje eu já tô num nível assim, que eu não desisti, né? O negócio é não parar. A luta contra a esclerose múltipla é cheia de desafios. Desde o diagnóstico, que assusta muito o paciente e a família, até a incerteza sobre como será o futuro. Mas a forma que você decide encarar a esclerose é muito importante para determinar como serão os anos seguintes. A Patrícia encontrou no Krav Maga a força que precisava para enfrentar esse desafio de frente. Primeiro foi por obrigação fazer caminhada. E aí, conforme eu vi que eu podia colocar outras coisas, que o ideal seria atividade de impacto, né, por conta do tratamento, aí eu vim pro Krav Maga, que é um dos meus hobbies favoritos hoje. Hoje ele me incentiva muito mais a querer performar em atividade física fora daqui também. Então ele exige bastante da gente, né, de condicionamento físico, que me faz fazer mais caminhada, fazer musculação. De certa forma ele também empodera, assim, dá mais consciência de que a gente consegue mais. Diagnosticada com esclerose múltipla quando tinha 16 anos, a Patrícia venceu o medo da doença. É muito bom, porque principalmente em relação à redução de estresse, aqui a gente, por se tratar de uma defesa pessoal, né, a gente tem que trabalhar muito emocional. Então, de certa forma, isso também ajuda a gerir melhor as emoções, o estresse, as situações adversas. Então, é bem completo nesse sentido. Hoje, ela tem uma rotina intensa de atividades. Se exercita 5 vezes por semana. Hoje eu não fiquei parada, eu venci a estagnação, assim, é muito positivo. A Bruna também conseguiu transformar a incerteza em combustível para se cuidar e fazer o possível para estar bem física e psicologicamente.
Além do Muay Thai, ela também faz musculação, aulas de violão e concilia o trabalho com atividades que tragam prazer. Então eu sempre tenho aquele medo, né? Porque a gente nunca sabe quando vai acontecer. Por isso que hoje eu sei que assim, manter a alimentação, a suplementação em dia, fazer os exames, esse acompanhamento faz toda a diferença. Porque ao mesmo tempo que eu quero fazer um movimento, eu quero pegar uma coisa e eu não consigo, o meu cérebro não consegue entender, eu tô o tempo todo ali na pancada para ele entender que eu não posso parar. Você entender que tem sim uma saída, né? Então, hoje eu tenho um filho, eu morria de medo, né, assim, de ter filho. O exercício me ajuda muito, foi o que mais me ajudou. Hoje eu faço aula de violão, então coisas que me ajudam, assim, tanto nessa questão do movimento que ficou prejudicado, dessa falta de força. Mais comum em mulheres entre 20 e 30 anos, a esclerose múltipla ainda é uma doença que não se sabe a causa nem se tem certeza sobre prevenção, sintomas e sequelas. Cada crise pode provocar consequências irreversíveis. Por isso, é preciso um acompanhamento constante para evitar os chamados surtos. A Patrícia aderiu a um protocolo com suplementação de vitamina D e, desde então, conseguiu aprender a conviver com a doença. Desde que eu comecei o tratamento, meus surtos pararam. E não só pararam, como a gente vê em ressonância magnética que as lesões, né, no cérebro, elas foram diminuindo. Então, ao longo do tempo, conforme eu fui fazendo ressonância, a gente via que ia diminuindo aqueles pontinhos brancos de lesão. A esclerose múltipla, ela não é uma sentença, né? Não é o fim da linha, como pareceu para mim quando era naquele momento. Para quem sabe do jeito mais difícil que a vida se vive um dia de cada vez, estar ativo, se movimentar, praticar atividades que façam bem para o corpo e para a saúde é a receita invencível para ter mais qualidade de vida e aproveitar cada momento. Afinal, quem luta contra uma doença como a esclerose múltipla sabe que cada movimento, cada golpe é uma conquista que merece ser comemorada. Sensação de missão cumprida comigo mesma, né? Só pra mim. Desde que a gente saiba escolher da forma certa, eu acho que isso já dá uma perspectiva muito positiva. Nunca colocar a doença à frente. Sempre saber que é algo que você vai ter que carregar e que seja, por mais pesado que seja uma cruz que você vai ter que carregar, mas saber que esse cuidado, esse autocuidado vai fazer diferença, assim, tanto para essa questão de força, de como você vai se sentir bem, mas eu digo que é para você, por você. E assim, se largar ou ficar deprimido, triste, não vai resolver. Se talvez eu tivesse lá atrás largado, hoje eu não estaria dessa forma. A gente nunca sabe o dia de amanhã, e realmente, porque quando às vezes que eu fiquei mal, eu estava muito bem, eu estava caminhando. Então assim, a gente não imagina. Então quando eu acordo com formigamento, quando eu acordo me sentindo meio estranha, eu morro de medo. Esses dias atrás eu estava com a minha perna formigando, eu chorava, porque eu falei, gente, eu não vou poder jogar bola com meu filho. Então são coisas assim que realmente pesam, sabe? E é o medo todos os dias. E não se apegar ao nossa, se um dia eu for parar na cadeira de rodas, que foi que eu já pensei muito. Eu falo assim, não, eu vou fazer o possível para que isso não aconteça, não imaginar que vai acontecer.